Olá! Hoje iremos apresentar o mini-seminário do texto de Popkewitz, O Duplo Significado de Cosmopolitismo e os Estudos Comparados em Educação. O autor é educador e pesquisador na área de estudos comparados em educação. É professor emérito da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. O texto foi escrito no contexto de globalização crescente, debate sobre as reformas educacionais visando a inclusão e a expansão da educação de massas. A tese central do trabalho examina a relação entre o cosmopolitismo e a educação, abordando tanto seus aspectos emancipatórios quanto seu processo de exclusão. Ele argumenta que o cosmopolitismo, apesar de prometer a inclusão e universalidade, carrega um sistema de diferenciação que distingue os civilizados dos não civilizados, ou seja, aqueles que se ajustam às normas educacionais e culturais de um dado contexto global versus aqueles que não se ajustam. A estrutura do texto explora como a educação se insere na globalização. Essa estrutura ela é baseada em argumentação histórica e comparada. Para facilitar a compreensão sobre o texto, realizamos as principais conexões. Primeiro, cosmopolitismo, o que é, sua origem e seu paradoxo. Segundo, a educação e o cosmopolitismo, que tratará sobre a educação moderna e a função social da escola, do professor e do aluno, abordando questões de quem são pessoas adequadas à lógica cosmopolita. Terceiro, produção da diferença, abordando termos como cosmopolita inacabado e aprendiz permanente. Iremos aprofundar o paradoxo da inclusão e exclusão. Quarto, educação comparada e cosmopolitismo, que fará a relação do cosmopolitismo como ferramenta da educação comparada. Na parte superior estará o tema geral do slide para facilitar nas anotações. Para compreender melhor o texto, é necessário entender melhor sobre o conceito de cosmopolitismo. Sua origem se dá no iluminismo europeu, sobre o qual reflete a ideia de que a razão e o progresso unem as pessoas em uma comunidade global. Dessa forma, constrói uma ideia de que todas as pessoas pertencem a uma comunidade global. Mas para isso, cria classificações e compara os sujeitos, criando então uma distinção. No texto, Popkewitz mostra que o cosmopolitismo, ao mesmo tempo que visa a inclusão como todos os cidadãos de um único mundo, gera exclusão dos sujeitos que não se enquadram nesta lógica. A ideia de cidadão do mundo é aplicada de maneira seletiva, criando uma dualidade entre a exclusão e a inclusão. Isso se relaciona também no ambiente escolar. Nesse sentido, o título nos dá uma possibilidade de interpretação que, ao longo do texto, vai tomando forma. O duplo significado de cosmopolitismo está no paradoxo, na dualidade entre inclusão e exclusão. Isso é, o primeiro significado do cosmopolitismo, derivado do iluminismo, é a ideia de que a educação deveria promover a inclusão, criando então uma comunidade global onde todos os indivíduos pertencem ao mesmo mundo. Isso reflete um ideal de cidadania global e de progresso humano, que todos têm acesso à educação e participam do desenvolvimento da sociedade como cidadãos do mundo. O cosmopolitismo nessa visão seria um projeto universalista e de emancipação. Já o segundo significado, ele revela uma contradição, que apesar da promessa de inclusão, o cosmopolitismo gera exclusão. Na prática, ele cria diferenciações entre aqueles que se adequam ao ideal de pessoa razoável ou de cidadão global e aqueles que, por diferentes motivos, sejam sociais, culturais ou econômicos, são considerados não civilizados ou inadequados a este modelo. Essas exclusões ocorrem dentro de sistemas educacionais, que, ao tentarem ser universais, marginalizam grupos que não se enquadram nas expectativas globais. Já os estudos comparados em educação buscam utilizar o cosmopolitismo estudado de forma comparada,
revelando as maneiras pelas quais as reformas educacionais podem tanto incluir quanto excluir. Os estudos comparados mostram que, enquanto a educação moderna ela tenta seguir um padrão global que sugere a inclusão, em muitos contextos esses padrões reforçam as diferenças e a marginalização dos sujeitos. Dessa forma, reflete a complexidade e a contradição presente na forma de como o cosmopolitismo é aplicado, especialmente na educação. Mas afinal, quais são os reflexos desse paradoxo? Bem, afinal, a expectativa é que a educação moderna se propõe a ser universal e inclusiva, mas na prática ela gera divisões, exclusões, diferenciações. Então, enquanto se esperava que o cosmopolitismo uniria nações e pessoas, é possível perceber a marginalização daqueles que não se encaixam nesses moldes esperados. Assim, podemos nos perguntar, então, qual é a relação entre a educação e o cosmopolitismo? Popkewitz destaca figuras como Dewey, que teve um impacto significativo nas reformas educacionais em todo o mundo. Dewey defendia que a educação deveria focar na resolução de problemas e na participação ativa, promovendo a formação de cidadãos engajados. A educação moderna tem como papel preparar o estudante para ser um agente de mudança social, com ênfase na resolução de problemas. Dessa forma, o papel da escola é de transformar os sujeitos para que eles transformem a sociedade. Então, a educação ela é um instrumento de transformação social e a criança é a esperança de um futuro. Ainda refletindo sobre a educação moderna, observamos a reflexão dessas concepções dentro do papel social do educador e da criança. Nesse sentido, o educador está voltado para resoluções de problemas, agindo como um articulador, como um mediador, responsável por formar esses cidadãos globais. Já as crianças, né, que servem como papel de aluno, buscam adequar-se aos valores cosmopolitas e se tornarem pessoas razoáveis, através da participação na sociedade, como resolutores. Então, dentro da expectativa, a escola cria cidadãos globais, porém, a sua realidade é que quem não se adequa é excluído ou marginalizado. E aí o autor vai exemplificar esses sujeitos como imigrantes, ou ele utiliza o termo crianças em situação de risco. Dentro dessa lógica, então, quem seriam as pessoas razoáveis? O autor vai trabalhar com dois conceitos, o de aprendiz permanente e cosmopolita inacabado. Eles estão intimamente ligados. A ideia do aprendiz permanente ela é central para o texto. De acordo com ele, é uma figura central nas reformas educacionais contemporâneas, principalmente nas discussões sobre educação ao longo da vida. Esse aprendiz é aquele que deve continuar aprendendo indefinidamente, um ciclo contínuo de aprendizagem, se adaptando às mudanças constantes da sociedade moderna e globalizada. Então, ele é moldado por um currículo que o prepara para resolver problemas, para se autoaperfeiçoar. O aprendiz permanente, ele é guiado por sistemas e redes educacionais, que determinam como ele deve pensar, agir, colaborar, sempre em busca de um conhecimento. O cosmopolita inacabado é um conceito que Popkewitz utiliza para descrever o indivíduo que está em constante processo de formação, adaptação e aperfeiçoamento. Esses indivíduos são moldados para serem solucionadores de problemas, que nunca atingem um estado final ou completo, mas que, em vez disso, são impulsionados a continuar se desenvolvendo para corresponder às expectativas sociais, econômicas e culturais. No contexto educacional, o cosmopolita inacabado reflete a ideia de que o indivíduo nunca está pronto, mas sempre se aprimorando para adequar-se às demandas globais de progresso. Mas afinal, qual a lógica por trás do cosmopolita inacabado e do aprendiz permanente? O cosmopolitismo produz o cidadão global e, ao mesmo tempo, cria diferenciações. Como o autor aponta,
Os cosmopolitas inacabados são aqueles que se adaptam, enquanto os outros, por não se encaixarem, são excluídos. O processo parte da ideia de globalização, das reformas educacionais e da necessidade de incluir. As teses culturais criam moldes pelos quais os cosmopolitas inacabados e os aprendizes permanentes são avaliados e categorizados. No entanto, essas teses culturais possuem um lado excludente, pois definem quem são considerados aptos para participar plenamente da sociedade e quem não é. Aqueles que não conseguem se adequar às normas do cosmopolitismo são excluídos ou marginalizados, e Popkewitz sugere que na educação, ao tentar incluir todos, reforça o processo de exclusão. Bem, nesse sentido, a reflexão que Popkewitz traz sobre o cosmopolitismo e a educação comparada revela uma conexão de como a educação é estruturada e como ela opera dentro de contextos globais. Então, a análise de Popkewitz sugere que a educação moderna não é apenas um meio de transmissão de conhecimento, mas uma ferramenta de governança social, que molda os indivíduos de acordo com as teses culturais predominantes em cada sociedade. A relação entre as teses culturais e a educação comparada é essencial para entender como as sociedades, por meio da educação, tentam responder às demandas globais e nacionais. Popkewitz argumenta que a educação não pode ser entendida de forma isolada. Ela deve estar sempre situada dentro de um contexto mais amplo de globalização. A perspectiva comparada permite entender como o cosmopolitismo, um projeto teoricamente que deveria unir as pessoas pela razão e pela diversidade, tem um efeito bem diferente na sua prática em cada contexto histórico e cultural, que refletem a exclusão. Para que seja possível sistematizarmos o texto, abordamos três aspectos principais. O cosmopolitismo, com a sua origem no iluminismo, é uma tese cultural para o autor. Ele aborda o paradoxo da inclusão e da exclusão. Ele vai dizer sobre a educação moderna, como ela segue modelos globais, um ideal educacional pelo mundo inteiro. Ele vai abordar a pedagogia centrada na resolução de problemas, principalmente por influência de Dewey, e traz também o papel social do educador e do aluno. Além disso, ele aborda também a relação da educação comparada. Então, ele utiliza o cosmopolitismo como uma ferramenta, o indivíduo de acordo com as teses culturais e globais. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia.